Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos fazer a nossa oração. E para os que estão nos ouvindo mais distante, nós estamos falando aqui direto de Juiz de Fora, Minas Gerais, do lar do irmão Valdeir. Pai Celestial, estamos agradecidos por poder estar aqui, reunirmos no Seu nome. Que o Senhor possa tomar conta de cada um de nós, alimentando a alma que precisa de Ti. O corpo necessita de saúde e o Senhor é o grande curador. Mas a alma está cada dia se alimentando da palavra, do resultado das promessas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe cada um de nós e aqueles que nos ouvem mais distante, que também sejam alcançados através da revelação da Sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Oração. E a irmã Cleude pede a favor do irmão Paulo, que está internado, né? Está internado. E a Raquel pede por ela e por sua filha Marcele. Pai Celestial, o Senhor conhece a necessidade do irmão Paulo e também da Raquel e da Marcele. Colocamos tudo na Sua presença, nas Tuas mãos, e cremos, Senhor, que o Seu trabalho no Calvário foi para trazer libertação para nós, salvação, cura divina, e estamos tomando posse destas bênçãos, juntamente com estas pessoas. Estamos sendo abençoados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Paulo, receba a força da parte de Deus, a bênção do céu, o ânimo para o seu corpo, e que todo mal que Satanás tem colocado no corpo seja destruído. Uma coisa nós sabemos, que o que o diabo põe no corpo ele não pode pôr na alma, porque o eleito está redimido por Ti, Senhor, e não pode ser contaminado com as coisas de Satanás. Mas o nosso corpo, enquanto estamos nesta terra, nós sofremos os abates, os momentos difíceis que temos que enfrentar, e o Senhor é o único Deus que nos dá força para poder resistir o diabo e ele fugir de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, irmão Paulo seja abençoado, Raquel, Marcele sejam abençoadas pelo poder de Deus. Amém, Senhor. Amém. Vamos lá, vamos ouvir um cântico em adoração a Deus. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar, flechas traspassar ao me padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer,
Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei. Com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar. Ah, Jesus, minha luz, que me quis salvar. Deus abençoe cada um de vocês. Nós vamos logo já entrar na mensagem. Antes que estamos aqui avisando que o irmão Paulo Pinho, né, está mandando um abraço para vocês. Paulo Pinho, lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Bem, a nossa leitura hoje, vamos já preparando em 1 Coríntios, capítulo 14, versos 6 ao 8. Muito bem, nós temos aqui a leitura em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Sua palavra possa encontrar guarida em nosso coração, que o Senhor possa derramar sobre nós a unção, a inspiração, tanto nós que falamos como o povo que ouve. Queremos mais e mais de Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O som da trombeta. Meus irmãos, nós vamos, nesta meditação, vamos aprendendo o que a própria Bíblia está nos informando, que sobre esta trombeta, o som da trombeta. Eu estou sempre preocupado com o som da trombeta, a trombeta. As pessoas dizem: o que é isto? O som é a palavra. A trombeta é uma pessoa que transmite esta palavra. Então a gente está precisando de ter mais luz do assunto para poder, amém, falar sobre isto e crer nisto daqui também. A trombeta anuncia uma guerra e os selos anunciam um distúrbio religioso. É o que nós aprendemos
com o profeta. Cada homem de Deus do passado, ele foi como uma trombeta. Porque a trombeta, seja a flauta, como diz a Bíblia, a cítara, o que você faz? Ela é muda. O que emite o som é exatamente o que está atrás dela. Porque se não tiver um que sabe tocá-la, soprá-la, então ela não sai o som que precisa. Então tem que ter alguém que toque aquela trombeta. Então a gente sabe, a trombeta sempre é um homem, é um profeta, ele é uma trombeta, é um trombeteiro de Deus. Agora, quem é que sopra? Quem é que fala através daquele homem? Aí tem que ser Deus por detrás, soprando, porque se a gente deixa o inimigo também falar, a gente é uma trombeta que o inimigo está usando para o mundo, para as coisas perdidas. Somos uma trombeta, o mundo está usando e o diabo está soprando, e a gente vai ficar falando as coisas que não presta, crendo em coisas incorretas, vivendo a vida incorreta, porque tem alguma coisa soprando por detrás. Isto é, ou Deus ou Satanás. Ninguém gosta disso, mas tem uma coisa, só tem dois. É Deus e o diabo, não tem mais, certo? É Deus e o diabo. Se a gente serve a Deus, está seguro. Se a gente não serve a Deus, praticamente a gente serve o diabo. Porque não tem jeito de servir uma outra coisa. É Deus ou o diabo. Mas vamos preparando aqui para este pensamento, e são coisas mais profundas, e a gente agradece as visitas que estão aqui. Deus abençoe cada um de vocês. Eu sempre digo, se vocês não conseguem entender tudo num dia, volta outro dia, certo? Porque é tempo de falarmos não coisas difíceis, mas é que nós temos acostumado muito a ouvir, e estamos acostumados a ouvir apenas Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza, Jesus é bom, e fica tanta coisa para trás que Jesus é, e a gente não sabe, e a gente acaba não falando e o povo acaba não ouvindo. Então nós estamos preocupados mais com falar aquilo que verdadeiramente vai chamar a sua atenção para um preparo. Estou pensando num preparo ao som da trombeta. Em todos os lugares, mesmo entre as pessoas, entre guerras que existem, cada som emitido é para uma coisa. Você deve entender o som, porque se der um som para trabalhar, para lutar, para guerrear, e você recolher, você não entendeu o som da trombeta. Entende? Se dá um som para você recolher e você vai trabalhar, você vai à luta, você vai sozinho, porque o som que se ouve naquele momento de guerra, cada um entende. As pessoas que estão envoltas aquilo, os soldados, os guerrilheiros, eles todos sabem. Os sons são distintos. Cada som é para uma coisa. Então não se confunde. Quando você ouve um som de cura divina, você recebe bênção para o corpo. Quando você ouve um som de revelação de Deus, você recebe algo para a sua alma, para a sua vida espiritual. Então eu estou aqui com a mensagem do profeta, que ele é quem vai nos instruir mais sobre isso, o que é muito importante. A festa das trombetas, parágrafo 129, preste atenção para eu poder falar com vocês. A trombeta soava, e a trombeta indicava guerra ou dia de festa. O que isso significava era um ajuntamento do povo. Toca-se a trombeta e o povo se ajuntava. Vocês que é acostumado, primeiro tocava o sino da Igreja Católica e todo mundo já ia para a missa. Ele sabia,
É distinto o sino que tocava para as pessoas reunir para a missa, é distinto daquele badalar do horário, que também é ouvido, certo? Aquele soar. Então a pessoa tem que entender até aquilo ali. E como católicos, o povo sempre entende, é hora da missa, certo? Para eles é hora da missa. Então eles vão, porque eles ouviram aquele som. E nós, quando ouvimos uma mensagem, nós precisamos entender deste som. E você diz, mas como que eu vou entender deste som? Você sabia que você já estava em Deus antes da fundação do mundo? Você é uma filha de Deus, um filho de Deus, antes da fundação do mundo. Então, se eu sou um filho de Deus, o que acontece? Quando eu ouço esta palavra, esta Bíblia, esta mensagem, eu me preparo, porque eu sou um filho de Deus. Eu estou entendendo aquele chamado, aquele toque daquela trombeta, eu estou entendendo. E como eu ouvi esse toque lá com os meus 15 anos, mais ou menos, então faz muito tempo que eu estou seguindo esse som da trombeta, o som da mensagem, o som de uma palavra que Deus sempre manda para chamar a atenção do pecador. Então nós temos isto claro. A irmã Brana diz, Paulo disse, quando a trombeta produz um som errado, quem se preparará para a guerra? Ou para a paz? Ou seja o que for, quem saberá? Você tem que conhecer qual é o som da trombeta. Eu vou falar com vocês o som da trombeta nos dias de Jesus Cristo. Até Jesus pegou e encaminhou um homem e deu para ele as chaves para ele poder abrir as portas. E se as pessoas não ouvissem aquele trombeteiro, as pessoas não teriam a porta aberta. Você disse, eu não vou acompanhar aquele homem. Para começar, é Pedro, certo? Era Pedro, um apóstolo. Como que nós vamos segui-lo? Mas ele tinha as chaves, Deus deu para ele. Quem o seguiu, quem o acompanhou, quem ouviu sua mensagem, você pode ver que nós temos ali 12 apóstolos, mas pouco fala dos demais. A Bíblia mais fala sobre Pedro, porque Deus deu a chave para ele. Os demais estavam ali também, só que Pedro estava com as chaves. Pedro tinha a mensagem. Pedro era o trombeteiro daquele dia. Deus estava falando através dele. Em si é uma trombeta muda, mas se tem um ministério para aquele dia, Deus usa aquele homem. Então Deus propôs usar a Pedro para fazer esse trabalho. E em cada época Deus usou um homem. É só as pessoas não enganar, porque tem uns que tocam a trombeta, mas a trombeta está com som errado. Isto é, a trombeta, o pregador está pregando uma mensagem, mas aquela mensagem é o som. Está errado aquele som. Não é o som correto. Não é o som da revelação. Então as pessoas acabam não entendendo. Elas ouvem, mas não entendem aquilo ali, porque elas acabam perecendo por não entender o som da trombeta que Deus mandou naquele dia. Você sabe, cada homem foi uma trombeta, e eu quero falar, tem 7 trombetas gentias e 7 trombetas judias. Então nós temos Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Brana. São 7 trombetas, 7 pregadores, 7 homens, que no seu dia pregou uma mensagem, e aquela mensagem reunia um povo. Porque sempre uma trombeta está fazendo isso, está juntando um povo. É para isso que Deus manda a trombeta. Para os judeus é a mesma coisa. Quando os judeus recebem aquele som de trombeta, porque naquele som de trombeta Israel está se ajuntando.
Aí você olha para Israel, lá em 1948, Israel estava espalhado por todas as nações, mas quando houve um sonido de trombeta, eles ouviram aquilo, eles disseram: olha, nós temos que retornar para a nossa terra, nós temos que retornar para a nossa pátria. Algo aconteceu dentro deles que os impulsionava a voltar para Israel, e ele já estava 2.500 anos distante da sua pátria, mas agora era tempo. E se vocês verem os homens que estavam naquele dia pressionando ao ponto de Israel voltar para a sua pátria, esta já é trombeta judias, mas ali estavam os homens pressionando os anjos. E você já ouviu falar de Hitler, de Mussolini, de Stalin e Eichmann? Eram os homens do dia que estavam pressionando Israel para retornar para a sua pátria. Toda a perseguição que aconteceu, toda a mortandade, o assassinato de mais de 6 milhões de judeus, tudo aquilo era para que um grupinho de judeus retornasse, conseguisse retornar para Israel, aguardando ali o Messias. Agora vocês veem, isso é desde 1948, eles foram para lá, eles ouviram um toque, eles ouviram o soar daquela trombeta, e tem um tempo que aquela trombeta tocou para chamar a atenção. Todos nós somos assim, a nossa atenção é chamada através de uma trombeta. Alguém pregou, alguém nos ensinou, alguém nos instruiu, então nós prestamos atenção àquilo e nós aprendemos. Hoje nós estamos aprendendo aqui alguma coisinha com a mensagem do profeta, que é bom para nós também, porquanto quando a trombeta soa, nos vemos algo na terra hoje. Agora as pessoas dizem: mas cadê a trombeta? Você sabe que a trombeta já tocou e já foi até embora. A trombeta já veio, já tocou. Brana, William Marion Brana foi a trombeta de Deus, a 7ª e última trombeta dos gentios. Nunca confunda isso, porque tem judeu e tem gentio. Quando Deus toca uma trombeta gentia, é no nosso espaço de tempo. Quando é para os judeus, aí Deus toca em Israel, levanta um profeta em Israel, e ali vem a trombeta soando entre aquele povo. Mas entre nós, a última trombeta que nós temos na Bíblia é o 7º anjo, último anjo e última trombeta. Já soou e já foi embora. Agora, ao ouvir essas mensagens, ao ler estes livros, você vai entender de que aquele homem que trouxe uma mensagem, tocou sua trombeta, estava reunindo um povo. Todos esses homens que tocaram a trombeta reuniam um povo em torno deles para Cristo, não em torno dos outros, mas em torno deles. Todos entendiam: quem é que está tocando a trombeta? Não tem mais do que um tocando a trombeta naquele dia. Por isso Deus escolheu 7 homens, 7 igrejas da Ásia Menor, para poder representar, porque nelas continham características que evidenciariam em cada época, desde dos primeiros anos, lá em Éfeso, até aqui no tempo de William Branham, em Laodiceia. Tudo que acontecia numa igreja lá, é porque tinha uma era da igreja aqui, que ia passar pela mesma coisa. Agora, nós, como passamos aqui há pouco pelo problema da era de Laodiceia. Laodiceia, ela é nua, infeliz e não sabe. Então, esse é o estilo de homens, mulheres e igreja: nu, infeliz e não sabe. Agora, isso aqui está claro. Direito dos povos, você vai encontrar que está tudo em Laodiceia. E hoje todo mundo tem direito. Até o ladrão tem direito, um advogado. Você sabe que tudo tem direito. E lutam, cada um está lutando pelo seu direito.
porque eles reconhecem que eles têm um direito, é a era que eles estão vivendo. Na era das trevas, e não adiantava eles levantar e dizer, nós temos direito, vocês têm direito de morrer. Na era das trevas, eles morreram. Hoje nós dissemos assim, mas todo mundo tem direito. Por que há 500 anos atrás não teve? Há 500 anos atrás não teve direito. 600, 700 anos atrás não tinha direito. A igreja matava os que não criam nela. E que direito tinham? Eles simplesmente tinham o direito de morrer. Só de morrer porque eles não podiam revidar. Eles eram a força mais fraca, não podiam fazer nada. Bom, mas vamos esquecer um pouco essa parte e logo prosseguir aqui, onde o irmão Branham diz no 130, a festa das trombetas. Agora, a única maneira pela qual você saberá para que é o som da trombeta é olhando o que diz a folha da música. Oh, irmãos, quem toca sabe, tem tudo a música ali. Se pôr a música perto de mim, eu não entendo nada, que eu não entendo da música, certo? Eu não entendo nenhuma nota daquela, eu não entendo. Mas se colocar diante de um músico, ele olha naquela letra e ele toca certinho, certo? Porque ele conhece a música. Assim é os filhos de Deus. Irmão Branham está mostrando aqui, é os filhos de Deus no seu dia, quando ele ouve uma música, quer dizer, a palavra de Deus, a mensagem, ele sabe, é exatamente isso que Deus está fazendo hoje. Não adianta tocar outra música, aquela é a música de Deus, aquilo é o que Deus quer que eu saiba, que você saiba, aquilo é o que Deus mandou para a nossa salvação, é aquela mensagem naquele dia. Isso é muito importante, é entender o som da trombeta, olhando o que diz a folha da música. Aí você olha o que diz a folha da Bíblia, o que diz a folha da mensagem. Você tem que prestar atenção a isso, mas saber ler aquilo. Tem gente que não é porque é inculta que ela não sabe ler. Não, ela pode ler o livro, mas ela não sabe que aquilo é um acontecimento para aquele dia. Esse é o problema. A pessoa pode ler, é como eu enxergo a música, mas eu não sei decifrar o que é aquilo ali. Então tem pessoas que lê a Bíblia, lê a mensagem, mas não sabe decifrar aquilo, não sabe. Isso é para hoje. Isso foi para tal tempo, isso foi para o tempo da lei, isso foi para Moisés, isso foi no tempo de Cristo, isso foi no tempo das eras, isto é no tempo de Branham, isto é no tempo da esposa. A gente tem que saber, ao ler, olhar na música, na mensagem, na Bíblia, e ler os versículos da Bíblia, os parágrafos da mensagem, e constatar, olha, é dia disso, eu estou olhando aqui agora, isso é tudo, é uma grande sinfonia. Agora, meus irmãos, a música ela é bonita porque ela tem uma sinfonia, ela tem uma harmonia musical. Se a gente canta desafinado, a música fica feia, entende? Você tem que cantar certo. Muitas vezes a pessoa ela canta e ela não percebe que ela canta desafinada. E ela quer que os outros a escutem. Vocês podem ver que tem tanta gente que parece ser inocente. E elas vão para poder ver se ganha uma posição, um lugar, seja no rádio, na televisão. Toma o microfone e canta. Não sai nada, sai tudo desafinado. Mas a pessoa em si acha que cantou bem, porque ela não entende de música. Ela não entende. Assim é a Bíblia, é a mensagem. As pessoas pensam, eu estou bem, eu estou com a Bíblia, eu estou lendo a Bíblia, eu estou bem, mas elas não entendem da Bíblia por revelação. Elas não entendem da mensagem por revelação. E você pode falar para elas que elas continuarão dizendo que elas estão bem.
Eu tenho encontrado gente que canta desafinado, que a gente anda bastante, canta desafinado. E se você põe a igreja a cantar, quem canta desafinado canta mais alto do que os outros, achando que está abafando. Fora de sinfonia, fora da harmonia musical. A pessoa pensa que ela está abafando, que está cantando bem, e é para Jesus, e ela está cantando, que é uma maravilha, tudo fora do ritmo. Mas se você pegar a pessoa, você pergunta para ela: o que você acha do que você cantou? Cantou bem? Diz sim. E cantou mal. Mas elas não entendem da harmonia musical. Elas não entendem. E por não entender, então canta desafinado. As notas estão todas erradas, mas está achando que entende e não quer ser corrigida. Hoje nós estamos vendo isso daqui mesmo no mundo. Se você olhar as coisas no mundo, quando eles estão preparando certos artistas aí no mundo, vocês podem ver quanta gente vai ali e canta tudo errado, que os outros em casa ficam tudo rindo. Porque esses de fora estão entendendo o erro daquelas pessoas. Elas estão no palco e elas não entendem que elas estão erradas, que elas não sabem cantar, que não dá nem para cantar dentro do banheiro. Elas querem cantar para o mundo ouvir. Entende? Bom, há pouco eu pedi para o irmão Valdir cantar, ele já correu. Ele viu que não ia dar conta, aí já começou a ficar nervoso. Falei: pode ficar quietinho aí, pode ficar quieto. Mas a questão, nós estamos aplicando isso, irmãos, porque é a única maneira de você entender melhor as coisas de Deus. É quando você consegue, ao ouvir a palavra de Deus, saber que música, olha, isso deu certo, gostei, é Deus falando. Mas as pessoas, tem umas que escutam, você diz: você gostou? Ah, tudo que fala em Deus está bom. Já não entende nada. Esse indivíduo não entende nada. Não é tudo que fala em Deus está bom, o diabo fala em Deus também. Você pensa que o diabo fala no diabo? Se ele fala no diabo, ele não ganha ninguém. O diabo tem que falar em Deus. Aí ele fala em Deus, mas fala errado, então ele ganha. Ele ganha o indivíduo para ele porque ele fala em Deus. Agora, quando Deus tem uma trombeta soando a sua mensagem, você precisa ter condição de ouvir, porque a fé vem por ouvir, diz a Bíblia, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve, você tem que ter capacidade auditiva e espiritual para você poder dizer: isso aqui é Deus. Você quer ver como que o irmão Brana conta isso para nós de uma forma mais simples? Ele diz: é uma grande sinfonia, veio. É compassado como Pedro e o lobo. Se você já souber da história de Pedro e o lobo, ele diz: o compositor escreveu o livro. O diretor deve estar no mesmo espírito do compositor. Se o compositor escreveu aquele livro ou aquele drama, seja o que for, se ele escreveu aquela música, aquela letra, então logo tem que vir alguém que esteja no mesmo espírito. Aquele mestre, aquele regente, ele tem que estar no mesmo espírito do que compôs a música. Se ele não estiver no mesmo espírito, a coisa não sai bem, porque sempre quem compõe é alguém que vive, aquilo acontece com eles. E tem coisa que acontece tão ruim com as pessoas que elas fazem coisas sentimentais, porque é algo que acontece com elas. Elas passam, elas sofrem o medo, ou elas sofrem uma traição, e elas sofrem um acidente, qualquer coisa, aquilo ali, elas fazem uma pequena história, um pequeno drama, elas fazem até uma música. Mas se você quer ver quem compôs, pode pôr na mão de um diretor, o diretor tem que estar no mesmo espírito do compositor. Nisso eu quero que vocês entendam que quem compôs isso daqui foi Deus. Agora, nós temos que estar no mesmo espírito. Nós, pregadores, obreiros, seja quem for, tem que estar no mesmo espírito do compositor.
Aqui é Deus que compôs esta palavra. Você sabe isso daqui, pregado por um profeta. Então eu tenho que estar no mesmo espírito do compositor. Isso foi o profeta que pregou, ele que ensinou. Se eu não estiver no mesmo espírito do profeta, eu não conseguirei ensinar o que o profeta ensinou. Assim como se o mestre não estiver no mesmo espírito do compositor, ele não conseguirá ensinar aquela música da forma correta, porque ele depende de estar no mesmo espírito. Então a gente aprende com o irmão Brana estas coisas que são simples e boas. E se ele não está, ele dá o compasso errado, então estraga toda a coisa. Ele tem que fazer tudo certo. A gente não entende, mas você pega um maestro, você pega um regente, o indivíduo, cada sinal que ele dá com o dedo, com a mão, quem está estudando com ele entende tudo aquilo. Então você tem que entender quando Deus dá um sinal através da sua palavra, quando Deus abre a Bíblia, que era um livro cerrado, fechado por todos esses milênios, e Deus prometeu nos dias da voz do sétimo anjo, ele ia abrir este livro. O compositor abriu o livro. Então nós, os pastores, obreiros, devem pegar agora este livro e mostrar para os outros, mas no mesmo ritmo. Isto é, a mesma doutrina que tem na Bíblia, eu tenho que segui-la. A mesma doutrina que tem nesta mensagem, nas mensagens de um profeta, eu tenho que seguir. A Bíblia não pode aumentar nem diminuir. Você sabia que este livro é a mesma coisa? O povo não entende, muita gente, mas o povo da mensagem é que deveria entender. Porque aqui na Bíblia está o compositor, e esse compositor da Bíblia é o mesmo que compôs essas mensagens. É o mesmo Deus, certo? Aqui como compositor desta Bíblia, Deus teve que usar mais ou menos 40 escritores no espaço de 1600 anos, e nenhum contradiz o outro. O que é isso? Para ter um livro tão exato. E você sabe ainda que no mundo eles dizem, o livro mais vendido no mundo ainda é esse, é a Bíblia Sagrada. O livro mais vendido é esse daqui, é a Bíblia Sagrada, porque tem uma exatidão tremenda, porque isso daqui foi escrito por 40 escritores. Você encontra 40 escritores, e dentro desse espaço de 1600 anos, um distante do outro, quando escreveram, e todos eles escreveram notas à parte, e chegou um dia que alguém pegou e juntou todas estas notas e formou um livro. E nenhum contradiz o outro. Por todos esses milênios, nenhum contradiz o outro. Isso é Bíblia, isso é a palavra de Deus. Nós deveríamos fazer isso com a mensagem. Se os pregadores tivessem o mesmo espírito de Brana, aquele mesmo espírito pelo qual Brana pregou, viveu, se tivesse o mesmo espírito, nós não teríamos as milhares de religiões que existem hoje, e dentro da própria mensagem do profeta não teríamos estas divisões. Por que temos? É porque o mestre não está no mesmo espírito do compositor. Ele não está. O pastor, o obreiro, o evangelista, o membro, o diácono, ele não está no mesmo espírito do profeta. Esse é o problema. Se eles entendessem, quem foi que pregou que eles odeiam a mensagem de um só homem? Foi o compositor, foi William Marion Branham. Deus nele pregou, eles não querem a mensagem de um só homem. E eles poderiam falar no tempo do irmão Branham e dizer assim: você sabe o que aconteceu com Branham? Agora Branham é um denominacional. Eu segui Branham até aqui, mas agora ele errou e eu larguei dele. Por quê? É porque ele diz que a mensagem é de um só homem. Quantos homens, quantos pregadores? Ele quer ser o tal. Um dia os judeus disseram para Jesus que ele estava errado, porque ele dizia ser filho de Deus.
E eles não tinham entendimento daquilo. Ele não estava errado. Eles podiam dizer para o William Branham: você também não está bem com esta mensagem, porque você está dizendo que a mensagem de um só homem, você diz que Pedro foi só um, e é verdade. O compositor está falando a verdade, foi ele que compôs isto. Quando nós lemos a mensagem de um profeta, foi Deus que compôs isso através de um profeta, foi Deus quem pregou isso através de um profeta, que Deus sempre usa um só homem em cada época. Deus não tem mais do que uma trombeta, exceto entre os judeus. Quando a noiva for raptada, haverá 2 profetas, Moisés e Elias. É o único lugar que você encontra Moisés e Elias, 2 entre os judeus, porque um representa a lei, Moisés representa a lei, e Elias representa os profetas. Precisa de 2 para o final, precisa de 2. Mas aqui nos nossos dias, Deus precisava de um só. Aí vem William Branham e prega a mensagem de um só homem. Quem dizei ser este? 129, e diz: eles não querem a mensagem de um só homem. Então eles vão dizer: a Branham errou, Branham virou um denominacional. Eu creio que o mesmo que esses pregadores falam a nosso respeito, eles estão falando a respeito de Branham. Eles não percebem que quem diz aquilo é o compositor, mas eles não são o bom mestre, eles não são o bom pastor, eles não são aquele evangelista que examina a mensagem, aquele pastor que examina a mensagem para estar no mesmo ritmo do profeta, na mesma mensagem, na mesma etapa profética. Eles não examinam, e por não examinar, alguém diz assim: bom, eu disse que eu estaria com o Osmar enquanto ele estivesse com a palavra, mas agora ele pregou a mensagem de um só homem, nós então vimos que ele não está com a palavra. Muito bem, você faria o mesmo com Jesus. Jesus deu a palavra só para Pedro, para mais nenhum. Mas tem 12. É para você que eu te dou a chave do reino do céu. Ele podia ter repartido a chave, vou te dar uma para você, outra para você. Não, ele pegou a chave e deu para Pedro. É para um que ele deu as chaves. O William Branham veio e mostrou isso para todos nós. Ele deu a chave para um, a chave da revelação, dos selos, dos trovões, do novo nome, da terceira puxada. Olha, Deus não deu para esses pregadores que estão fazendo tenda aí para poder chamar a atenção do povo, dizendo que eles vão pregar a visão da tenda. Aí vocês vão pregar uma coisa que já cumpriu. Vocês estão gastando dinheiro para atrair fama sobre vocês, enquanto a terceira etapa já cumpriu. E o irmão Branham diz que a visão da tenda estava dentro da terceira etapa. Isso é o que diz o compositor. O compositor que ensina isto. Quando ele falou sobre a visão da tenda, ele diz: esta é a terceira etapa, e te encontrarei ali. Falando com William Branham, não encontrar com outro pregador. Ele não prometeu encontrar com outro pregador, ele prometeu encontrar com o irmão Branham, te encontrarei ali. E encontrou com o irmão Branham dentro daquele quartinho, onde a semana toda Deus foi lá e abria cada dia um selo para ele, revelava um selo daquilo que estava causando um distúrbio religioso entre o povo gentil, certo? Mas enquanto tocou a trombeta do judeu, estava causando uma guerra entre os judeus. Você vê que a Segunda Guerra Mundial, aquilo ali é exatamente proveniente dos judeus, porque é uma ira que eles têm contra os judeus, e matando os judeus, e Deus salvando os judeus. Enquanto eles matavam uns, Deus pegava outros judeus e dava luz para eles entender que eles precisavam retornar para a sua pátria, para um dia ouvir ainda a mensagem do Messias. Eles não ouviram ainda, eles vão ouvir através de Moisés e Elias, mas já foram levados para lá desde 1948. Amém. Eu tenho alguma coisa marcada aqui só para me ajudar você, se possível. Estava pensando, tem coisa que não está revelada, aí precisa ser revelada. Como nós temos a Bíblia, e há quantos anos nós cremos na Bíblia, mas nós tínhamos essa Bíblia
um livro sem revelação. Nós não sabíamos o que estava dentro dela por revelação. Então, o que nós lemos? Mateus 28, 19. Você sabe que Mateus 28, 19 precisa de revelação? Você sabe que Atos 2, 38 não precisa de revelação? Mateus 28, 19, ide ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Bom, isso precisa de revelação. Você não pode chegar ali e repetir apenas as palavras do compositor. Você não pode repetir apenas aquelas palavras. Ele diz em nome do Pai. Mas qual é o nome do Pai? Então eu tenho que saber. Aí eu tenho que ter revelação. O nome do Pai. Talvez seu pai chama Antônio, mas se tratar ele de pai, o outro não entende. Tem que entender pelo nome, é o nome que manda. Então Jesus diz para ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isso daqui, gente, é leitinho na verdade, mas isso daqui é revelação. Você precisa de uma revelação para conhecer Mateus 28, 19. Mas para conhecer Atos 2, 38, não precisa de revelação. Por quê? Está revelado. Mateus 28, 19 não está revelado. É um mistério. Ide ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você tem que saber o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E enquanto for ensinar as nações, e quero que você entenda, inclusive o Brasil, que é uma nação, que está escrito na Bíblia, ensinar as nações. Então quando o evangelho chegasse ao Brasil, ele teria que ter alguém que viesse nos instruir, alguém que viesse nos mostrar o que é que o compositor disse. Olha, mas eu li, mas você não pode repetir só o que ele disse, você tem que ter revelação do que ele disse, porque você não sabe o nome do Pai. Pai não é nome, e ele mandou batizar em nome. Eu só estou dizendo isso para que eu possa concluir aqui da maneira que vai te ajudar. Uma coisa precisa de revelação, outra coisa não precisa de revelação. Você quer ver? Antes que William Branham viesse à Terra, Apocalipse precisava de um revelador. Precisava de um pregador, de um trombeteiro, de alguém que pregasse, que soasse a sua trombeta e que eu viesse entender o toque da trombeta daquele anjo. Antes do irmão Branham tocar a sua trombeta, olha, quero que vocês entendam isso, irmãos. Irmão Branham pregou desde mocinho até 65, quando ele morreu. Mas a trombeta que ele tocou da revelação foi 3 anos. 63, 64, 65. 3 anos só ele tocou a trombeta da revelação. Agora, você lê o Apocalipse, você lê e não tem revelação daquilo. Você tem letra, mas você não tem revelação daquilo. Mas a Bíblia mesmo diz, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, olha para você ver, ele tem uma trombeta, a trombeta é mensagem, é uma pregação, mas quando ele tocar a sua trombeta, então ele vai esclarecer para vocês o que é o Apocalipse, e foi isso que Deus fez através do irmão Branham. Amém? Olha, quero que vocês entendam que nós precisamos de um profeta para poder tocar a trombeta. Agora, ele já tocou. Apocalipse 10, de 1 a 7, já tocou a trombeta. Ele tocou a trombeta dos selos, das eras, da semente da serpente, do novo nome, da terceira puxada, da visão da tenda. Ele tocou a trombeta. E o que você vai fazer agora? Esta mensagem, ela não precisa ser revelada. Esta Bíblia precisa ser revelada para mim e para você. Estas mensagens não precisam ser reveladas. Ela é a revelação. Entende? Ela é a revelação. Esta Bíblia é o mistério. A palavra de Deus é um mistério. Cada vez que Deus usou um homem que tocou aquela trombeta, então ele mostrou o que estava escondido atrás da cortina.
aquilo que vocês não viam. Então, o que nós não vimos antes de ter William Branham na Terra, agora nós temos visto. Apocalipse 10, de 1 a 7, é um trombeteiro, e ao tocar a sua trombeta, quer dizer, pregar a sua mensagem, ele revela. Então ele prega o que está na Bíblia, e quando você ouve o som, que ela vem para os livros, ou vem para a sua audição, aquilo ali você diz: olha, isso é verdade, eu creio. Isso daqui é revelado, porque a Bíblia ninguém podia nem olhar para ela. Eu quero finalizar com duas coisas para mostrar para vocês que essa Bíblia, e eu estou dizendo só com um livro na mão, isso daqui representa 1000 e tantos livros de pregações, esse daqui, certo? E enquanto nós temos aqui a Bíblia completa, você sabe, Apocalipse 22, 18, diz que ninguém pode aumentar ou diminuir esta Bíblia. Se alguém o fizer, será arriscado o seu nome do livro, certo? Se alguém fizer, não pode aumentar. Está aqui, Apocalipse 22, 18 em diante. Agora você quer ver como que a mensagem do profeta é a revelação do livro? O único lugar provido por Deus para adoração, 222. Agora, igreja, temos estado ensinando, mas recordem, quando se forem deste lugar, comece a se apartarem da casca. Agora estão entrando a semente, porém permaneça na presença do Filho. Olha aqui, não acrescente ao que tenho dito, não tirem ao que tenho dito, porque tenho dito a verdade até onde eu conheço, até onde o Pai me tem dado. Vê você? Não acrescentem a isto, digam só o que eu tenho dito. Certo? Aqui está, para quem quer procurar mais, está na Era de Esmirna também, 143, e Deus em Simplicidade, 54. Tem 3 testemunhas dizendo a mesma coisa, que não pode aumentar nem diminuir estas mensagens, assim como nós temos também nesta Bíblia, desde o Deuteronômio, onde tem também uma palavra que não pode aumentar o livro desta lei. Quando você chega nos dias de Jesus Cristo, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, e chega no Apocalipse 22, 18, que ninguém pode aumentar ou tirar coisa alguma desta palavra. Assim eu tenho também 3 mensagens do profeta, onde ele está dizendo: diga somente o que eu tenho dito, não tire nem acrescente. Agora eu quero dizer para os mestres, os pastores, aqueles que têm sua convicção de que estão pregando a verdade, eu quero que eles saibam que quem disse essas coisas aqui foi o compositor, Deus num profeta. E quando você rejeita, você não está me rejeitando, você está rejeitando a Deus, rejeitando o compositor, rejeitando o que ele passou a te ensinar. Como eu estou falando agora, não só para o nosso grupinho aqui que é pequeno, mas para muita gente aí fora pelo Brasil, eu quero que vocês vejam isto. Pastores, vocês que têm preocupado, o Osmar está com obra dos Nicolaítas, porque ele diz que é um homem só. Então você diz que Brana também estava, e Brana foi quem pregou contra a obra dos Nicolaítas, e ele diz que era um homem só. Deus sempre usa um homem só. Por que vocês não voltam à mensagem? Como vocês têm coragem, como pastores antigos, para não dizer velhos, pastores antigos, na mensagem, ter coragem de dizer uma coisa desta, quando foi o próprio irmão Brana quem mostrou isso para nós? Eles nunca querem a mensagem de um só homem. Foi o irmão Brana que mostrou
E essa é a verdade, porque Deus não é 2 nem 3. Por isso, quando você passa a ouvir 2 ou 3, você acaba tendo mente diferente. Mas quando o povo escutou, todo mundo ouvia no dia de Pentecoste. Quem falou ali? No dia de Pentecoste, foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. Mas quem? Qual a trombeta? Qual a trombeta que foi usada? Qual a trombeta no qual o Espírito Santo estava soprando aquela flauta, aquela cítara, aquela trombeta do dia, aquele pregador. Quem é que estava por trás? O Espírito Santo. Mas cadê os outros pregadores? Todos estavam unânimes ali, crendo, dizendo amém, a mensagem que Pedro estava pregando, porque é um só homem. Assim foi nos dias de irmão Branham e assim é hoje também. Não é desprezar os outros, é os outros entender que Deus sempre fala através de uma pessoa para que os outros possam seguir aquela mensagem. Existe a obra dos nicolaítas, que é pastor sobre pastores, mas existe o companheirismo verdadeiro de um pastor para com o outro, que prega a mesma coisa, como Paulo tinha. Timóteo era pastor e escutava a mensagem de Paulo. Olha, Tito escutava a mensagem de Paulo. Filemon escutava a mensagem de Paulo. Paulo escrevendo carta para eles. Espera lá, mas por que não deixou que eles escrevessem carta? Paulo escrevendo a Tito. Paulo, agora eu escutei alguém dizer assim, mas ele era profeta. Eu estou dizendo porque a gente percebe que as pessoas ao ouvir, mas eles eram profetas, certo? Mas Deus sempre usou uma só pessoa, seja profeta, seja tendo as eras da igreja, que eles eram simplesmente pastores locais. Deus usou um e não usou todo mundo da região. Todo mundo tinha que ouvir aquela mensagem e pregar aquela mensagem. Não podia pregar diferente. Por isso, todo mundo tinha que pregar só a mensagem que William Branham pregou e não pregar diferente. Porque nós temos hoje crê que Deus é 2 e que tem o Pai e tem um Filho à parte, e nós cremos que é um só. Agora, vai na mensagem do irmão Branham, vê se algum parágrafo William Branham diz que tem um Pai e um Filho à parte. Se você encontra os parágrafos ali, onde ele diz que o Pai e o Filho é um só. Agora, não adianta nós lutarmos com quem não consegue revelação. Vocês têm a mensagem na mão, pregadores, mas falta a revelação da mensagem. Vocês têm a Bíblia na mão, pastores evangélicos no mundo inteiro, mas lhes falta a revelação da Bíblia. E não podemos parar com isso. Se vocês têm o livro na mão, a mensagem do profeta na mão, estão precisando da revelação desta mensagem. Aí vocês não creriam diferente, vocês não estariam no espírito que estão hoje, lutando contra a mensagem de um só homem, quando foi um só homem que pregou essa mensagem, chamado William Branham. Se você falar de um hoje, você tem que falar do lá de trás. Se você falar contra o William Branham, você tem que falar contra o Pedro, que foi Jesus que deu as chaves unicamente para ele. Amém? Eu espero que Deus te ajude a entender estas coisas e perceber o toque da trombeta de Deus nesse dia. Esse dia tem uma trombeta soando. É a esposa de Cristo. Tem uma trombeta. Não são várias esposas, não, é uma esposa. Deus não é um polígamo, certo? Deus tem uma esposa, que é um povo. Um povo, assim que um homem que tem mais do que uma mulher é um polígamo, e é errado dentro da Bíblia. E assim Deus não teria várias igrejas. Deus tem uma igreja. Mas espera lá, mas tem gente espalhada por todo lado, mas todos estão crendo numa só mensagem, todos estão entrando em contato com uma só trombeta. Nos dias de William Branham é assim. Agora, meus filhos, 40 anos depois que irmão Branham morreu, vocês têm que saber que teria que ter o ministério da esposa de Cristo para esclarecer estas coisas nesse dia final. Se você crê que a Bíblia não pode aumentar nem diminuir,
você tem que crer na mensagem. Ela não pode aumentar. Essas revelações daqui de dentro, eu não posso pregar a mais, mas também não posso pregar a menos. Se aqui dentro diz que o Cordeiro saiu do trono para revelar os selos, eu tenho que pregar, eu tenho que estar no mesmo espírito do compositor. Se aqui dentro diz que HM faz parte do nome de Deus, eu tenho que usar das minhas pregações para falar a mesma coisa que diz estes livros, porque Deus está representado assim hoje. Ele sai da letra e entra na carne. Ele quer sair desta letra e entrar em você. Pai Celestial, nós pedimos que o Senhor, com esta mão de misericórdia estendida sobre nós, para nos ajudar, assim como a 7ª trombeta, que foi o irmão Brana, quando ele tocou a sua trombeta, que era a 7ª trombeta de Apocalipse 10, de 1 a 7, estamos reunidos nesta trombeta, Senhor. Porque é isto que acontece, quando uma trombeta é soada, está chamando para uma reunião, para uma festa, e a nossa festa será na glória. Agora nós ouvimos essa trombeta e nos reunimos, Senhor, e agora o Senhor vem e toca a trombeta da esposa. Para quê? Para reunir o povo em torno de Apocalipse 10, 8 a 11, onde alguém comeu o livro, como diz a sua palavra, e passou a pregar aos demais, profetizar a povos, reis, nações e línguas, porque comeu esse livro. Ajuda esse povo, Pai, a entender a mensagem desta hora, que é o seu trabalho para ensinar estas coisas, posicionar estas coisas para nós neste tempo, e nós todos amarmos esta verdade, Senhor. Olhar para o grande compositor, o Espírito Santo, e nós agora tomarmos esta mensagem e respeitarmos a ação do Espírito Santo, as palavras do compositor, o som, a sinfonia, o musical alegre da palavra, que traz gozo no coração através da revelação verdadeira da sua palavra. Ajuda este povo por toda parte, nós aqui presentes e todos quantos estão nos ouvindo através de todo o Brasil e em Portugal, que sejam alcançados agora pelo poder de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é bom, ele é conselheiro. Ele é o sacerdote em ação. Ele é o profeta que veio. Ele é o rei que em breve virá. Quer o mundo aceita ou não, pra morrer veio como Cordeiro de Deus, pra reinar virá como leão. Coroa de espinhos na fronte levou, quando lá no Calvário morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e assentou-se à direita de Deus. Ele é rei, ninguém pode mudar, o seu reino é eterno e não é daqui. Ele foi, ele é, ele sempre será. Ele é o rei que muito em breve há de vir. Coroa de espinhos da fronte levou, quando lá no Calvário morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e assentou-se à direita de Deus. Ele é rei, ninguém pode mudar, o seu reino é eterno e não é daqui. Ele foi, ele é, ele sempre será. Ele é o rei que muito em breve há de vir.
Ele é o esplendor de sua glória, Ele é o mais elevado de todos. Herdeiro, é também Criador, é santificador, é o pináculo de tudo. Creio que você já percebeu que eu estou falando do Filho de Deus. Veio ao mundo e nos deu sua luz. Ele é o Rei dos judeus e o seu nome é Jesus. Coroa de espinhos da fronte levou quando lá no Calvário morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e assentou-se à direita de Deus. Ele é Rei, ninguém pode mudar, o seu reino é eterno e não é daqui. Ele foi, ele é, ele sempre será. Ele é o Rei que muito em breve há de vir. Ele é o Rei que muito em breve há de vir.